Oi, gente. A manchete é preocupante. Traz a informação de que Bolsonaro teria e, de fato, reduziu a diferença para Lula no segundo turno. Mas, como nós vamos ver, a diferença ainda é significativa e não comprova ainda uma tendência. Mas, claro, temos que ficar atentos e, como eu disse desde o início, não tem essa de eleição já ganha e temos que tirar do vocabulário o já ganhou. A luta vai ser longa e difícil e é importante ficar atentos às pesquisas para perceber no retrato do momento que essa luta contra o bolsonarismo tem que estar firme, porque ela não está já ganha. Esse alerta é importante e eu vou trazer os detalhes dessa pesquisa do Datafolha no vídeo de hoje. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal e quem sabe se inscreva também no nosso curso sobre George Orwell. Eu agradeceria muito se você também divulgasse o curso em suas redes. Bem, a intenção de voto no presidente da República aumentou de 30% para 34% no segundo turno, segundo pesquisa feita com 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de março. Lula continua na liderança, mas o percentual caiu de 54% para 55%. Então, enquanto o Bolsonaro cresceu 4 pontos, Lula caiu 4 pontos. Né? Essa pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nessa quinta-feira, né, pelo site Folha de São Paulo, mostra que o Bolsonaro reduziu a distância. Né? Segundo o Datafolha, a intenção de voto em Bolsonaro cresce aí, né, 4%. Né? A intenção de voto em uma disputa Lula-Bolsonaro, nós temos aqui exatamente o que eu disse, o crescimento de 4% de Bolsonaro e a redução de Lula em 4%. O que, claro, se configurasse uma tendência, seria preocupante, mas ainda não percebemos isso pelas outras pesquisas. Nas outras simulações, né, Lula tem 54% contra 32% de Moro. Aqui vemos um recuo de Lula também. Moro se mantém mais ou menos estável, tem até um recuo de 1%. Com relação a Dória, Lula tem um recuo de 3%, né? Que vai se refletir em tudo, né? Mas Dória permanece estável e recua também. Contra Ciro, Lula recua 2% e Ciro também recua 2%. A sensação é que o movimento aí foi um movimento, em geral, mais à direita, né? Mas bem de leve, não é uma coisa forte, né? E as simulações entre Bolsonaro e Moro e tal, e Bolsonaro e Ciro, não vale a pena a gente nem fazer muito esse tipo de simulação, porque é muito pouco provável que esse tipo de aconteça. Mas enfim, Moro ganharia de Bolsonaro 42-34, né? Ele perdeu um pouco de terreno, né? E o Ciro perdeu um pouco de terreno também. Estava 53-32, agora 46-37, né? Ciro também perdeu terreno para Bolsonaro nesse momento. E Dória, empate técnico aqui com Bolsonaro, né? Antes, Dória ganhava com uma certa folga e agora entrou em empate técnico. Mas Dória tem o quê? 1, 2%? Quer dizer, uma coisa meio que irrelevante. E uma outra pesquisa divulgada relativamente há pouco tempo, que é essa pesquisa aqui da Exame Ideia, mostra Lula bem à frente, né? Mostrou que o ex-presidente Lula bem à frente do Bolsonaro, né? O petista aparece com 40% das intenções de voto contra 29% do Bolsonaro. Ciro Gomes e Sérgio Moro com 9% cada, enquanto o Eduardo Leite tem 2%, ficando à frente até do João Dória, que nessa pesquisa está com 1%. A diferença de Lula para Bolsonaro de 11% parece comprovar a diminuição da margem entre eles, também sinalizando o que o Datafolha estava mostrando. Mas parou. Né? Essa margem não continuou digamos assim, se espremer tanto, né? Se reduzir tanto. E tem um retorno à tendência de maior distanciamento a favor do ex-presidente. Em cenário de segundo turno, Lula ganha de todo mundo. Contra Bolsonaro, Lula venceria por 17 pontos percentuais, né? 50 contra 37, né? E contra Ciro Gomes, ele ganharia por 18 pontos percentuais, né? Em relação ao Sérgio Moro, Lula se elegeu com 48% contra 33% do ex-juiz. Então, Lula está claramente liderando nas pesquisas, né?
continua com muita força, segundo todas as sinalizações das pesquisas, mas, claro, existe uma oscilação de se esperar, e esse crescimento de 4% do Bolsonaro e Lula reduzindo 4% no segundo turno, se isso se configurasse uma tendência, seria preocupante, mas não é uma coisa que ainda aconteceu. Né? Nós vamos ter que acompanhar outras pesquisas ao longo do tempo para ver se isso de fato se verifica. Mas eu estou fazendo esse vídeo muito mais para estimular vocês na ideia de que nós temos que fortalecer a mídia alternativa, porque esse vai ser um ano de muita luta contra o bolsonarismo. Né? E a gente não pode confiar na mídia corporativa tradicional. A verdade é essa, a mídia corporativa tradicional, se chegar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, pode fazer aquela coisa de escolha difícil, olha, muito difícil escolher entre Lula e Bolsonaro, né? E pode simplesmente minimizar todos os crimes do Bolsonaro, o desastre na pandemia, o desastre econômico, a retirada de direitos, e pode tentar maximizar eventuais erros e problemas dos governos petistas. Que críticas legítimas existem, mas não dá nem para começar a comparar as gestões do Lula com a gestão do Bolsonaro em economia, no preço dos combustíveis, inflação. E claro, Lula seria incomparável, assim, muito melhor do que Bolsonaro na questão da pandemia, se tivesse não só Lula, qualquer pessoa do campo progressista, do campo mais democrático, digamos assim, menos negacionista, seria muito melhor do que Bolsonaro em quesitos como esse, e nós vimos o preço alto que se paga quando se elege um presidente negacionista. Mas a gente não pode confiar na imprensa corporativa em ter o compromisso com isso. Claro que pessoas como eu, da mídia alternativa, a gente vai ficar martelando isso durante todo o processo, né? Para se opor ao bolsonarismo, porque é uma necessidade do bolsonarismo ser derrotado. Mas, para que ele seja, todos vocês que estão assistindo têm que estar comprometidos nessa luta de derrotar o bolsonarismo. E eu torço para que vocês estejam comprometidos com isso. Se vocês quiserem ajudar bastante o canal, eu mais uma vez peço que vocês se inscrevam no meu curso sobre George Orwell, e peço também que vocês divulguem o curso em suas redes sociais, ajudando assim o alcance, né? Tudo que um professor como eu quer é alunos, né? Tem sido essa nova iniciativa que a gente tem desenvolvido aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.